Oi! Voltei no nosso terceiro vídeo. Lembra do que a gente vai falar? Sobre resistência e abolição na vida dos escravos africanos. Hoje é o dia da virada nessa história sobre a escravidão aqui no Brasil. Vamos lá? Como eu falei para vocês, os africanos vinham para cá em navios que eram chamados de tumbeiros. Quando chegavam aqui super maltratados, recebiam um tratamentozinho assim para poder ser vendidos e depois ir para as fazendas, trabalhar nos cultivos de sol a sol sem descanso, apanhando quando se sentiam cansados ou que iam desmaiar, se sentindo mal. E aí, como que essa história vai mudar? O que vai acontecer? Nem todos os escravos trabalhavam nas lavouras. Haviam os escravos que eram chamados de escravos de ganho. De ganho. Sabe por quê? Porque eles trabalhavam na rua, vendendo as coisas que eram produzidas nas fazendas para os senhores e ganhando, dinheiro, porque eles vendiam, recebiam o dinheiro, desse dinheiro eles levavam para o senhor da fazenda, o dono dos produtos, que dava uma pequena quantia para eles. E eles iam juntando essas quantias, juntando, até poder, um dia, comprar a sua carta de alforria. Sabe o que é carta de alforria? A carta de liberdade deles. Com essa carta, ele podia viver livre. As mulheres, nem todas trabalhavam também na lavoura. Algumas mulheres trabalhavam nas casas, como mucamas. Trabalhavam nas casas para as esposas dos fazendeiros como mucamas, fazendo diversos serviços, Na verdade, mucama era um tipo de empregada. Lavava, passava, cozinhava, tomava conta dos filhos delas. Só que os escravos não aguentavam mais essa vida de maus tratos, sabe? De dureza mesmo, uma vida muito dura. E eles começaram a fazer algumas formas de resistência, de resistir a essa vida dura. Uma das formas era o suicídio. Isso mesmo, muitos escravos se matavam porque não aguentavam mais aquela vida. Preferiam morrer do que viver a vida que estavam vivendo. Uma outra forma de resistência era tomar ervas venenosas, também que iam levar ao suicídio. Então assim, eles se enforcavam, eles se esfaqueavam, eles tomavam ervas venenosas. Outra forma de resistência era fugir. Fugir para onde, Roberta? Eles fugiam por uns lugares que se chamavam de quilombo. Os quilombos eram lugares onde vários escravos fugiam e começavam a ter uma vida em comum, onde todo mundo se ajudava. Uns plantavam, outros caçavam, outros cozinhavam. Era uma vida comunitária de ajuda, para que mais escravos pudessem sair daquela vida ruim e vir viver nos quilombos. Também, uma outra forma de resistência era pegar o senhor da fazenda. Isso mesmo, sequestrar, pegar aquele senhor. Muitas das vezes eles pegavam os senhores e matavam os senhores, abriam as portas das senzalas e fugiam. Às vezes só faziam o senhor de refém para que o senhor desse aquilo que eles queriam, que era a liberdade, abrir as portas das fazendas para eles fugirem e irem para os quilombos. Só que às vezes algumas fazendas eram muito distantes dos quilombos, então eles procuravam. Lembra que eu falei dos escravos de ganho que compravam a sua carta de liberdade, que se tornavam livres? Eles procuravam esses escravos para se abrigar nessas casas e não serem descobertos. E aí os fazendeiros ficaram preocupados e começaram a tratar os escravos um pouquinho melhor. Só um pouquinho. A vida ainda continuava bem dura. Enquanto isso estava acontecendo nas fazendas, os filhos dos fazendeiros, quando cresciam, já tinham terminado o ensino primário e o ensino secundário. Aqui no Brasil não havia faculdade para eles estudarem e se tornarem doutores, que era como se falava na época. Então eles precisaram estudar lá na Europa. E quando chegaram na Europa, eles perceberam que muita coisa mudou no mundo, diferente daqui do Brasil. Lá na Europa não havia mais escravidão. Na Inglaterra, por exemplo, ela já era pioneira na Revolução Industrial. Então, a Inglaterra tinha dinheiro para emprestar para o Brasil.
mas só decidiu emprestar essa grana com algumas condições. E a mais importante delas, a Inglaterra queria que o Brasil acabasse com a escravidão. Mas por quê? Por que a Inglaterra estava preocupada com o fim da escravidão aqui no Brasil? Porque a Inglaterra queria vender produtos. E como que a Inglaterra vai vender produtos para quem não tem dinheiro para comprar? Porque escravo não tinha salário, certo? E a maioria da população brasileira era escrava. O Brasil foi um dos países que mais importou escravos, né? E também, olha que vergonha, o último país a acabar com a escravidão. Bem, o rei então, para aquela época, aqui no Brasil, ainda existia a forma de governo monarquia. E o nosso rei, na época então, para pegar esse empréstimo, decidiu aceitar esse acordo com a Inglaterra. Tudo bem, mas os fazendeiros não gostavam nada disso. Por quê? Lembra que eu te falei que escravo é mercadoria? Se você vai abolir, soltar, libertar, e o valor que os fazendeiros investiram nesses produtos, nessas mercadorias, quem ia reembolsar? Se o rei estava precisando de dinheiro, pedindo emprestado para a Inglaterra, não era ele que ia pagar. Então, o rei pensou entre toda essa confusão, né? Porque tinha os filhos abolicionistas de um lado, escravos do outro, resistência, escravos fugindo, escravos fazendo os fazendeiros de refém, enfim, tava assim um rebuliço. Então o rei começou a aprovar leis para ir acabando com a escravidão gradativamente. Algumas leis, né, que você pode pesquisar depois. Sim, a lei de sexagenário, os escravos com mais de 60 anos, que completassem 60 anos, podiam ser libertos. Mas imagina, uma pessoa que trabalha de sol a sol, todos os dias, com castigos, com 60 anos, já estão muito velhinho. É bom? É bom. É alguma coisa? É alguma coisa. Mas não era o ideal. Também teve a lei do ventre livre. As crianças que nascessem, né, os negros que nascessem, a partir dessa lei, eles já nasciam livres. Mas espera aí, como que crianças vão poder viver livres sem os pais? Porque a mãe continua a ser escrava. Então também não resolveu muito. Mas o movimento da abolição, dos abolicionistas, só crescia. E essa necessidade de também pegar o empréstimo com a Inglaterra era uma necessidade do rei. Então, aos poucos, coisas foram acontecendo, de mudança, de impulsionar essa mudança, até que a filha do rei, a princesa Isabel, decide escrever, assinar uma carta, né, para abolir a escravidão no Brasil. Como eu te disse, foi o último país a acabar com a escravidão. E aí, gostou do final da história? Só que esse ainda não é o final. Os escravos foram libertos? Sim. Eles ficaram felizes? Acredito que sim, mas não muito, porque simplesmente abriram as portas das fazendas, das senzalas, para que eles pudessem sair. Mas morar aonde? Trabalhar aonde? Viver como? Não foi dado nenhuma forma de ajuda para os escravos. Eles simplesmente saíram das senzalas com as roupas que tinham no corpo para uma vida que eles não sabiam, que eles nem conheciam, porque eles estavam ali confinados ali dentro, né? Então foi muito difícil. E aí eles tiveram que se virar. E dessa forma surgiram as favelas. Eles foram morar em favelas. Pegavam coisas, né, que sobravam nas ruas, lixo, restos, e iam montando suas casas à margem da sociedade, distante, bem longe. Você deve estar perguntando, mas por que eles não continuaram trabalhando nas fazendas? Pô, eles podiam ficar trabalhando nas fazendas, ganhando um salário para isso, afinal eles já sabiam fazer o trabalho, não é mesmo? Pois é, mas tinha um pensamento muito chato aqui no Brasil. Sabe de quê? De que o Brasil não ia para frente porque a maioria da população era mestiça. Mestiça quer dizer misturado.
índio, com negro, com europeu, que no caso era português, e por isso não ia para frente. Que para ir para frente, para melhorar, que para ser um país desenvolvido, as pessoas tinham que ser brancas. Era uma teoria de branqueamento para o Brasil. E aí, em vez de aproveitar o trabalho dos escravos africanos que construíram uma grande riqueza desse país, eles começaram a trazer para cá os imigrantes europeus. Imigrantes europeus. O que os europeus queriam fazer aqui no Brasil? Lá na Europa, nesse momento, estava acontecendo uma guerra. E as pessoas que moravam lá queriam morar em qualquer lugar, menos lá. Então, vieram morar aqui no Brasil e trabalhar no lugar dos escravos na lavoura. No próximo vídeo, nós vamos falar da cultura africana. Uma cultura muito rica e vamos identificar muitas coisas da nossa vida, do nosso cotidiano, da nossa cultura, que nasce dessa cultura também. Um beijo e até a próxima!